acompanhando aqui, ó, 351 pessoas aí. Eu quero tocar para vocês agora 2 áudios sobre essa satânica nova era. E por que eu digo satânica? Vocês ouvirão os áudios e me darão razão com relação a esse movimento Illuminati, nova era, nova ordem mundial, que está aí. Tem canais que as lives tem 5, 6, 10 mil pessoas acompanhando, e essas pessoas inocentemente estão abrindo um portal em suas vidas para que esses demônios, esses espíritos das trevas, entrem em seus corpos, bem como em seus caminhos. Deixa eu colocar aqui no ponto. Já vai começar, pessoal. Eu despertei minha consciência já desde muito cedo, sempre frequentei grupos das igrejas, né, retiros esotéricos, retiros etéricos, enfim, um monte de essa parte assim de estudos, grupos de estudos. Eu participei de grupos Rosa Cruzes e outros mais, né? Grupos Rosa Cruzes e outros mais, né? Eu vou provar para vocês de uma vez por todas que o Jesus que o Luciano segue, o Jesus de J minúsculo, como eu sempre digo, ele não morreu na cruz. Olha. Ele foi crucificado, mas tiraram ele com vida da cruz, certo? Ele não ressuscitou no terceiro dia, e ele se mudou para Caxemira, aonde ele viveu até os 81 anos, se eu não me engano, e morreu lá, e o corpo dele está sepultado lá na Caxemira, entendeu? Então, toda vez que o Luciano fala sobre Páscoa, tem um vídeo no canal dele sobre Páscoa, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, ele está mentindo, ele está ludibriando você que é católico e que é evangélico, ele está te enganando porque ele não acredita nisso. A crucificação, a morte de Jesus na cruz pelos pecados da humanidade e a ressurreição no terceiro dia, para esse povo da Rosa Cruz é piada. Eles fazem piada da crucificação de Cristo. E eu vou provar para vocês que eles fazem piada disso, tá? A convidada do Luciano, a Elaine, ela tem uma foto no Facebook dela onde Jesus está na cruz em uma gangorra, para vocês terem uma noção, tá bom? Eu vou postar essa foto no final do vídeo, tá? Então, toda vez que o Luciano César fala sobre crucificação de Jesus, que Jesus morreu na cruz, que sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Cristo, ele está mentindo, ele está enganando você que é católico, ele está enganando você evangélico, ele está enganando você que acredita na morte de Jesus Cristo na cruz, porque é isso que ele está fazendo, ele está ludibriando vocês, tá? Então, eu vou mostrar a verdade aqui, porque ele não vai fazer isso. Eu dei um tempo para ele. Eu falei assim, dia 30 eu vou provar. E ele não se manifestou, porque ele sabe, provavelmente ele não sabe como que eu vou provar, mas vai ficar muito claro para vocês, né, qual é o Jesus dele, tá? Então vamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é na página 213 do livro, para vocês entenderem um áudio depois. Pilatos imediatamente despachou um mensageiro aos encarregados da crucificação para dar-lhes a notícia, instruindo-os para que não permitissem mais nenhuma perseguição ou tortura. Na verdade, as instruções diziam que, caso ainda houvesse vida no corpo de Jesus, ele deveria ser tirado da cruz e enviado a um abrigo para ser tratado. Estas eram as boas novas esperadas por Nicodemos, Mateus e José de Arimateia, né? E que representavam más notícias para os integrantes, especialmente os que estavam comprometidos na conjuração, né? A tempestade começou, retardando a remoção do corpo de Jesus por algumas horas,
mas ele recebeu alimento e bebida, e foram colocados suportes sobre o seu corpo para evitar que os cravos que o torturavam rasgassem ainda mais sua carne. Aos poucos, os fiéis notaram com grande ansiedade que uma sombria quietude e entorpecimento se mostravam no corpo de Jesus, e que aos poucos ele ia perdendo a consciência. Assim que foi possível, quando a tempestade amainou, foram trazidas tochas e o corpo foi examinado, revelando que Jesus não estava morto, tá bom? Então o que aconteceu aqui? Eles retiraram Jesus da cruz, né? E Jesus não morreu, tá bom? Aí vocês vão entender o áudio que eu vou postar, né? Daqui a pouco. Bom, quanto a Jesus, sim, Jesus casou com Maria Madalena. A história da crucificação não foi bem assim, tá? Foi uma mentira da cabala, né? Que eles não, apesar de ter sido crucificado, coisa e tal, mas ele foi depois para Caxemira, na Índia, e Jesus morreu aos 81 anos de idade. Isso aí tem um livro, tem a comprovação de tudo, tem inclusive até o local onde Jesus foi deixado, lá na Caxemira, na Índia. Jesus, então, a história que Jesus, que é contada pela Igreja Católica, toda ela foi criada pelo Constantino, né, o imperador Constantino de Roma, que ele pegou e fez a Bíblia e o Evangelho como ele queria, né, como era interessante para ele. Ele foi enviado da Cabala para distorcer todas as coisas. Então, olha quanta coisa tem aqui. É para deixar qualquer um sem dormir, gente. Por isso que eu te falei, quando a gente tiver acesso às verdadeiras informações que nos foram escondidas, muita gente vai surtar. Então é importante a gente ir se preparando a cabeça, assim, porque eles estão certos. Só que eu não posso falar no grupo certas coisas, porque o pessoal de religião vai me matar lá, né? Então eu falo assim mais nos grupos íntimos, né? Esse assunto aí, bom, eu te falei, né? Eu tenho cada questões aí que, se eu começar a falar, os neguinhos vão ficar apavorados, gente. Não, eu estudo bastante a história de Jesus. Tem um livro que se chama Jesus Viveu e Morreu em Caxemira. Até eu mostrei um dia a capa desse livro numa live, mas não falei muito porque ia dar muita briga e eu quis evitar confusão. Eu disse assim, deixa pra lá, eu acho que não é hora de falar sobre isso aí. Mas... Entenderam? Tem medo de falar essas coisas porque sabe que tem gente que ele está enganando. As opiniões dos Rosa Cruzes sobre Jesus são estranhas e muito extravagantes. Os conceitos emitidos sobre Jesus são até blasfemos e arrogantes. E eles dizem assim: nós que podemos ver o futuro, compreendemos que o próximo grande Salvador mundial, o próximo Cristo do homem e o Filho de Deus nascerá livre de qualquer relação com qualquer organização, com qualquer seita ou religião, com qualquer movimento que seja limitado a certas pessoas ou crenças. Os Rosa Cruzes falam de outro Cristo que ainda vai nascer para se tornar o Salvador do mundo. Ou seja, eles estão falando do anticristo. Para os Rosa Cruzes, Jesus foi apenas um ser evoluído. Jesus foi inquestionavelmente a culminação da evolução de centenas dos grandes místicos e seres inspirados nos séculos anteriores, palavras deles. A mentira e a falcatrua da Ordem Rosa Cruz não tem tamanho. Eles dizem: os antigos registros da Grande Fraternidade Branca e outros documentos que constam dos arquivos Rosa Cruzes demonstram claramente que depois que Jesus retirou-se para o Mosteiro do Carmelo, viveu por muitos anos realizando reuniões secretas com seus apóstolos e devotando-se pela meditação e pela prece, a formulação de doutrinas e ensinamentos para serem divulgados pelos apóstolos. O rosacrucianismo nega a morte física de Jesus na cruz e, além disso, nega que essa morte tivesse efeito de salvação. A doutrina da expiação ensinada pela Igreja consiste em que o Cristo expiou todos os aspectos da humanidade morrendo na cruz. A doutrina da expiação é misticamente verdadeira, mas somente no ensino de que o próprio homem, alcançando o estado de consciência cósmica, pode expiar seu estado pecaminoso. São as palavras dos Rosa Cruzes.
Podemos ver que a Ordem Rosa Cruz tem uma confusão entre ser ou não ser uma religião, ser cristã ou não ser cristã. Mas sabemos que, no fundo, é tudo para